Olá, pessoas queridas! Estamos retomando o podcast Beth e Companhia. Depois de uma parada, a gente retoma com as pautas muito bacanas, com pessoas maravilhosas que eu já vou apresentar a minha convidada para vocês. E esse projeto, ele é idealizado com muito carinho por mim e também pela equipe do SMK Studio, que faz um trabalho lindo, tanto na parte de tecnologia, quanto no acolhimento aqui dos podcasters, dentre eles eu estou incluída, no que eu fico muito feliz. E para falar de retomada, de recomeços, eu convidei aqui uma pessoa que eu tenho aprendido a admirar cada vez mais, que é a Tatiane Martins, uma especialista em comportamento. Ela une vários conhecimentos para fazer um atendimento muito personalizado, tanto para empresas quanto para pessoas. E como o currículo dela, gente, é muito extenso, eu não vou ler porque eu vou deixar ela falar. E porque o nosso objetivo aqui é justamente falar sobre conexões, relacionamentos de valor, né, Tati? Então, me conta, em primeiro lugar, muito obrigada por tu ter aceitado o meu convite. Beth, é uma alegria e uma satisfação poder estar sendo, né, o teu primeiro podcast de 2025. Agradeço, né, a recepção aqui da SMK e todo esse carinho e a oportunidade. Quando você me convidou e fez aquela pergunta bem auspiciosa, né, dizendo assim, Tati, como é que tu queres, né, que eu te apresente? Como é que tu vai se apresentar profissionalmente? Porque realmente a minha carreira, minha vida profissional, ela simplesmente bifurcou. A minha carreira é em Y. Quando eu estudei isso na faculdade, que existia carreiras profissionais em Y, eu achava tão absurdo aquilo, porque como é que um profissional vai conseguir ter braços, né, para atender universos diferentes que não estão dentro daquela carreira, daquela trilha que tu segue, que tu sabe para onde tu quer ir, né? Tu tá aqui fazendo uma faculdade, enfim, uma formação, e tu sabe bem o crescimento que tu vai ter para onde tu quer ir. E era assim comigo também. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas curiosidades acerca desses recomeços e do quão é importante a gente ter clareza do momento em que nós estamos e qual é o nosso propósito e a nossa missão de vida. Quando a gente tem essa clareza, as coisas acontecem com uma fluidez incrível, Beth. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu era mais jovem, eu tô casada há 24 anos. Quando eu era mais jovem, eu fiz um teste vocacional antes de entrar na faculdade. Eu terminei o ensino médio técnico na Fundação Liberato. Então, a minha primeira formação acadêmica, eu sou formada como técnica em eletrotécnica. Tu sabia disso, Beth? Não sabia. Tu não sabia dessa novidade? Eu achei que tu tinha saído do teu ensino médio e ido direto para a faculdade, pelo currículo que tu tinha mandado aqui. Não. Eu fiz 4 anos e meio no diurno na Fundação Liberato, na década de 90. Nossa! Tá? Aonde a educação, ela tinha um peso, né? Ela tinha um desenvolvimento muito forte para a gente ser preparado para o mundo do trabalho. E a Liberato, eu acredito que até hoje traz consigo essa bandeira, sim, né? De incentivar. E agora, claro, implementando nos estudantes o empreendedorismo, essa veia empreendedora. Na minha época, na década de 90, nós éramos preparados para sair do curso e para uma boa empresa. Na verdade, tu és de uma geração mais nova que eu, e a minha era muito mais. Imagina. Nossa, a gente era preparado para ficar 20, 30 anos numa empresa. Exato. Não tinha cadeira de empreendedorismo. Tinha uma, na época eu fiz jornalismo. O SBP, a gente tinha, que era, acho que o máximo que a gente entrava mesmo no universo. E éramos preparados, não só na minha área de jornalismo, mas assim, é naquela empresa que tu vai trabalhar. E se tu não fosse trabalhar naquela empresa, tu era um diplomado desempregado, né? Exatamente. E aí eu acho que, assim, mudou ainda bem, mas eu acho que ainda falta um caminho, né? Falta, porque realmente, e o pessoal que está nos assistindo vai entender o que falta. Porque isso a escola ainda não consegue ensinar. Ainda não, mas eu acredito que com todas essas mudanças, né, no currículo, nas próprias competências que eles estão implementando, eu acredito que vai ter sim, porque é necessário.
Mas então eu me formei como eletrotécnica, terminei a escola em 1999. Então eu saio do curso técnico achando que ia fazer concurso público para trabalhar na CE. E o que acontece na virada do século, Beth? CE privatizada. Como assim? Exatamente. E aí, tava uma loucura aquilo, mas eu fui encaminhada para a empresa que assumiu a nossa região. Então, eu trabalhei na AES Sul. Foi lá que eu comecei a minha carreira. Fiz o meu estágio, de lá eu fui efetivada. Sempre fui muito falante, muito tagarela. Eu aprendia rapidamente, já queria ensinar. Isso era algo que existia em mim, assim, muito forte. Era vocacionada para isso. Exatamente. Na escola, eu também ajudava os meus colegas. Não que eu era uma aluna nota 10, mas a gente estudava juntos. Eu tinha aquela coisa de querer ajudar ou de querer ensinar. Então, lá na S-Sul, eu fui direcionada para o call center. E aí eu fazia, junto com os meus supervisores, a gente dava treinamento para os colegas novos, porque era um call center gigante, estava tudo sendo automatizado, né? O 0800, as chamadas de atendimento tecnológico, como eles dissessem, para não ter o atendimento na loja física, né? Então eu fiquei lá e nesse período, Beth, eu conheci meu esposo. E ele dizia assim pra mim, o que tu vai fazer de faculdade? Tu tem que fazer faculdade. Eu disse, cara, eu acabei de estudar 4 anos e meio numa escola que sugava até minha alma. Tu já quer que eu vá fazer faculdade? Ele assim, não, mas agora tu tem que pensar na... Ele disse, o que tu gosta? Eu disse, eu gosto de falar, você é jornalista. Primeira coisa. Sério? Primeira coisa, Beth. Esse ambiente aqui, eu tô assim, na realizada. verdade, tu voltou pra uma vida que tu tinha idealizado pra ti um tempo atrás. Aí eu disse assim pra ele, eu quero ser jornalista. Porque eu não tinha problema de falar em frente ao público. Eu sempre, sabe, eu não tinha isso. Eu acho que eu fui desenvolvida sem filtros, porque eu não consigo nem pensar que alguém vai estar me avaliando ou que eu vou estar com vergonha. Eu simplesmente vou lá e falo. Então, eu vou ser jornalista. Aí ele disse, ai, que bacana, então vamos fazer um teste vocacional para te ver. Na Unicinos tem. A gente morava em Novo Hamburgo. E aí ele me trouxe aqui na Unicinos, em São Leopoldo, e eu fui fazer o tal do teste vocacional. Beth, que decepção. Sério? Primeiro porque era um monte de perguntas, né? Os testes vocacionais de antigamente eram um livro que tu tinha que responder e riscar e pintar e fazer bonequinho e tal. Depois daquilo ali, a psicóloga vinha e te dava uma devolutiva dizendo quais eram as áreas da ciência, né? Que ciências sociais aplicadas, ciências humanas, que o teu perfil, que o teu teste te direcionava. Para minha surpresa, todo o meu teste, sei lá, 89% do meu teste, ciências humanas. Jornalismo não é ciências humanas, é ciências sociais aplicadas. É isso aí. Aí daí ela disse assim pra mim, tem esse hall de cursos aqui dentro das ciências humanas que tu pode seguir. Tudo licenciatura, Beth. Eu não quero ser professora. Embora eu dava aula pros amiguinhos dos meus irmãos, eu dava aula pros meus ursinhos, eu roubava o giz da professora e escrevia depois no roupeiro. Já tinha esse jeito. Aí eu saí de lá frustrada e disse assim pro meu esposo, né? Eu disse, eu não quero ser professora. Não quero fazer licenciatura, ser professora de matemática, de geografia, de português, isso e aquilo. Porque eu não tinha conhecimento, né, de como é que seria uma formação acadêmica ou quais seriam as oportunidades. Eu tinha experiência de ver meus professores dando aula, os meus colegas avacalhando, aprontando horrores, e eu pensei, eu não quero passar por isso de jeito nenhum. E aí surgiu na Fevale o curso de pedagogia empresarial. Olha só. E a pedagogia fazia parte do hall dos cursos que tinha ali na minha... Que o teu teste vocacional tinha indicado. Exatamente. Não pensei muito, né, Beth? Eu me inscrevi na primeira turma. Eu sou formanda da primeira turma de pedagogia empresarial da Fevale. Na época, Centro Universitário Fevale. Tô revelando a minha idade, eu acho, né? Tô dizendo coisas muito antigas. Não. Mas aí eu fiz a formação, a faculdade em pedagogia.
Daí, na época, o currículo, ele permitia dar 2 habilitações. Então, eu sou orientadora educacional, eu posso atuar no universo acadêmico, estudantil, enfim, escolar, como orientadora educacional, e posso também atuar como pedagoga empresarial. Eu não precisei fazer uma especialização para validar a minha formação, o meu currículo. E assim, ó, eu fui a primeira, a turma. E nesse meio tempo de 5 anos, muita coisa mudou no currículo. Quando eu estava me formando, já não existia mais o meu currículo, não. Só existia a pedagogia para formar o professor. E a partir dessa graduação, daí tu faria as especializações. Olha só. Então, tipo assim, ó, eu fui muito abençoada nessa jornada. E aí, um belo dia, eu cheguei em casa e disse assim pro meu esposo, eu acho que eu poderia ser psicóloga, né? Eu tava começando a faculdade, eu não tava entendendo muita coisa, eu tava muito nas aulas da psicologia da educação e tal. E aí eu disse assim pro meu esposo, eu acho que eu poderia fazer um curso de psicologia, ser psicóloga, porque, como eu escuto as pessoas, como eu ajudo as pessoas, né? Eu acho que... Ele olhou assim pra mim, ele, olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez tu não vai gostar. Daí eu, vindo dele, né, Beth? O que é? Psicólogo tem que saber ouvir, tu fala demais, tu não vai conseguir ouvir teus pacientes. E aí eu disse assim pra ele, é verdade, né? Como é que eu vou ficar quieta? Eu não sei ficar quieta, né? Eu tô sempre interrompendo as pessoas também quando elas estão falando. Eu disse, realmente eu vou seguir na pedagogia. Aí foi o que eu fiz. Minha primeira graduação foi a pedagogia, com ênfase em pedagogia empresarial. Já saí da faculdade, né? Atuando, já trabalhava no Senac. Foi meu primeiro emprego, assim, mais consolidado no Senac. E lá no Senac, eu comecei como estagiária. Depois, eu fui fazer um curso de secretária escolar. E aí, eu já estava atuando na secretaria escolar. Ainda estudante de pedagogia. Só que eu sempre estava atenta para aquilo que eu queria. Eu queria atuar no mundo corporativo. A minha formação técnica em eletrotécnica, mais essa coisa de ir para o mundo corporativo, a pedagogia empresarial era o meu passaporte, vamos dizer assim. Certo. Então, a primeira oportunidade que teve, eu entrei no processo seletivo, eu participei com grandes profissionais, já formadas, eu ainda nem estava formada, e eu alcancei a vaga e me tornei uma primeiro estagiária, depois eu fui auxiliar, e depois eu me tornei assistente, analista, até sair como coordenadora da SIGAM, a empresa de software de gestão empresarial. Que é uma das precursoras na parte de gestão empresarial no país, uma das primeiras. E o que aconteceu? A SIGAM, para te ver como ela era uma empresa já muito à frente para a época, ela já tinha o logo da universidade corporativa que eles queriam, que eles já idealizavam, mas eles não tinham quem executasse. E eles queriam uma pedagoga empresarial. Mas queria uma pedagoga empresarial que cuidasse de recrutamento e seleção, de todos os outros subsistemas. E a minha faculdade, ela não me dava formação de todos os subsistemas. Então, o que acontece? Já nessa fase, eu começo a estudar sobre os subsistemas de RH, recrutamento e seleção, começo a fazer vários cursos, me cadastro na BRH, começo a participar dos grupos de estudos da BRH, começo a respirar essa atmosfera. Em 2007, eu escrevo o programa de qualificação profissional da SIGAM na BRH Rio Grande do Sul para o prêmio Top Ser Humano, a BRH. Nossa, que demais! E eu fui premiada. Que bacana, que incrível. Quando eu inscrevi a empresa, eu ainda era estagiária, então eu inscrevi categoria estudante. Mas eu levei a empresa, né? E na época eu tinha uma colega que eu já era efetivada, né? Mas ela era estudante. E eu e ela escrevemos todo o projeto com apoio da empresa, com tudo, e nós ganhamos. Eu tenho meu troféu lá. E em 2009 nós fomos para São Paulo, pro Top Ser Humano Oswaldo Kekia, prêmio nacional, e nós ganhamos do nacional também. Esse projeto. E ali nasce a Universidade Corporativa da SIGAM, a UCC. Aí eu percebo, Beth, que lá eu já tinha deixado um legado, já tinha construído uma história, e que eu realmente queria ser professora.
O teste vocacional da Unicinos era... Não estava errado. Ele é assertivo, não sei nem se existe, mas quem precisa fazer para descobrir sua vocação, faça, invista. E aí, Beth, eu fui direto para o mestrado. Porque para dar aula no ensino superior, dos requisitos era o mestrado acadêmico. Tem uma disciplina específica, que é a metodologia do ensino superior. Então eu fui direto para o mestrado. Eu nem fiz pós-graduação lacto sensu, eu fiz o stricto sensu direto. Então eu me tornei mestre em educação e dali nasceu a minha empresa. Em 2009, a UP RH. Uma empresa especialista em educação corporativa. E assim, dando um salto, porque pra gente entrar, porque lembra, e eu falei pra vocês que o currículo dela é bem extenso, ó, e ela ainda tá na metade ali, ó. Nesse momento, já estamos falando há 20 minutos e ela ainda tá na primeira, ainda tá na faculdade. Mas assim, não te interrompendo, mas pegando o fio da meada, Tati, a gente sabe, assim, pelo que tu me mandaste, então que daí tu realmente trabalhou com muitas empresas, tu foi realmente aplicar o teu conhecimento adquirido, né, ao longo desses anos. E pelo que eu acompanhei, tô acompanhando, faz algum tempo, não é muito tempo, e agora é mais presente, que tu desenvolveu, além de fazer esse trabalho que, digamos, é o tradicional na parte de recursos humanos empresarial, você começou a agregar uma outra área que tá, pelo que eu acompanho, está se falando mais sobre isso, não é que está crescendo, está se falando mais, que é a questão mais espiritual. Além do atendimento, tu tá, até eu vou usar um termo assim, parece que tu tá criando um método Tatiane Martins, né, de trabalhar no mundo corporativo, de continuar fazendo esse atendimento, essa consultoria nas empresas, mas com um outro olhar. A pergunta agora é assim, a partir de quando que te deu esse insight? Essa virada de chave, ou essa... Isso. Ótimo. Ótima pergunta, Beth, porque, de fato, né, os processos gerenciais, os processos operacionais, eles não são difíceis de serem executados e aplicados. O grande problema está no comportamento das pessoas. Está na forma que as pessoas encaram ou realmente se comprometem em executar, em fazer o que precisa ser feito. E ao longo dessa minha experiência, eu fui prestando atenção e percebendo que o grande desafio no mundo corporativo não estava em... É claro que o que a empresa espera da gente. Tu vai ali, tu faz o processo de seleção, Beth, tu te compromete a ocupar aquele cargo para receber tal salário. Entende? Tu te compromete. A empresa te paga todo mês e tu entrega o teu melhor. Só que no decorrer do andar, tu começa a perceber que às vezes as empresas também descumprem o que prometeu, né? Ou não dão os recursos totais para a pessoa poder executar, mas que 90%, pela minha análise, está muito atrelado ao comportamento. E a partir daí eu comecei a buscar conhecimento, porque como eu não sou psicóloga, lembra? Fiz pedagogia, eu precisava entender a psique das pessoas, por que elas eram daquele jeito. E aí os testes psicotécnicos, por exemplo, eram aplicados somente por psicólogos. Mas a administração, ela foi trazendo outras ferramentas para que quem não é psicólogo pudesse aplicar. Grafologia, por exemplo, de entender a personalidade e o caráter da pessoa pela grafia. Pela forma que ela escreve. Então, num processo seletivo, a gente aplicava a grafologia. Tinha uma colega que trabalhava montando mapa astral. No recrutamento e seleção, aquilo para mim, Beth, era um absurdo. Pela minha ignorância, hoje eu falo com todas as letras, pela minha ignorância, eu julgava, inclusive eu brigava com o meu gestor, que ele rasgava dinheiro investindo naquela palhaçada. E hoje eu entendo o verdadeiro poder que um bom mapa astral tem
para que um líder, por exemplo, se autoconheça, para que um candidato que queira ocupar uma função, um projeto, ele entenda quais são os seus desafios, porque mapa astral não tem nada a ver só de saber o seu signo. Tem uma série de informações. É verdade. E nessa época, então, como eu comecei a brigar... Ontem eu escutei... Pode falar algumas coisinhas aqui, né? Pode. Ontem eu escutei uma frase que diz assim... A língua é o chicote do bumbum. Entende? Sei. Aí, eu acho que o universo pensou assim... Ah, é? Tu não quer aprender no amor? Eu vou te ensinar na dor, tá? Porque a gente tá em transição planetária, a gente tá em New Age, nova era, e tu vai aprender, porque esse é a tua missão e teu propósito de vida. E aí, Beth, eu fui indo direcionada cada vez mais para entender física quântica, espiritualidade, o quão diferente era de religiosidade, porque eu era religiosa. Eu era religiosa. Eu precisava estar apegada a uma religião. Primeiramente católica, aí depois eu fui para luterana, aí da luterana eu fui para evangélica, da evangélica eu já fui para uma linha mais punk, que é as Testemunhas de Jeová. Eu fui estudante de Testemunha de Jeová, Beth. Aí, quando eu conheço meu atual marido, a minha falecida sogra me levou pra doutrina espírita. E aí foi aonde eu comecei a entender. Tu imagina como desconstruir tudo aquilo ali que eu aprendi. Umbanda, qualquer coisa, tudo era do demônio pra mim. Tudo era do demônio. Eu via qualquer mulher de saia, macumbeira. Tamanha ignorância. E aí, eu acredito que o universo, Deus, meu anjo da guarda, meus mentores, eles me colocaram no caminho para que eu aprendesse e desconstruísse as minhas crenças, meus julgamentos e meus preconceitos. Então, eu fui indo para esse caminho. E aí, eu fui percebendo que haviam técnicas e conhecimentos que eram possíveis aplicar no mundo corporativo. Um deles é o Eneagrama, que foi a ferramenta que me salvou mesmo, me salvou do duelo que eu tinha comigo mesmo, que eu tinha com as minhas sócias, que eu tinha com o meu marido, com a minha família, porque eu achava que todo mundo tinha que pensar que nem eu. Mas isso todo mundo quer isso, né? E um líder, ele faz muito disso, daí aquele que se identifica com ele é os queridinhos. O que tá contra ele, são os... como é que se diz? Os concorrentes, não. Os que não são da aliança, são os contrários. Os antagonistas, os opositores. Exatamente. Se tá comigo, se não tá. E aí eu percebi, Beth, que eu tinha a oportunidade de ajudar o mundo corporativo, as lideranças, os empresários, né? As pessoas que estão à frente de outras pessoas através do Eneagrama. E o Eneagrama, ele traz 3 centros de inteligência, tá? A inteligência emocional, a inteligência racional e a inteligência física. Cérebro trino, tá? Quando eu falo inteligência, eu tô falando dessas 3 abordagens, por exemplo, acontecendo no nosso cérebro, cada um localizado num lugar aqui e que juntos fazem a gente sentir, pensar e agir no dia a dia, repetindo um padrão de comportamento ou determinadas estratégias, porque a mente pra gente. Não é verdade? A mente, ela nos sacaneia. Então, eu conheci o Eneagrama e comecei a trabalhar o Eneagrama dentro do mundo corporativo. E o Eneagrama me mostrou a 4ª inteligência, que é a espiritual. Então, eu comecei a estudar a inteligência espiritual. E a partir disso, eu comecei a trazer, tanto no mundo corporativo e até mesmo nos cursos que daí eu fui buscar, o entendimento de como que eu poderia ter ferramentas, instrumentos, porque é uma questão racional, a gente precisa ver, porque muitos de nós somos que nem São Tomé. Tem que me prova. Exatamente. Quando a gente fala de espiritualidade, espiritismo, a primeira coisa me prova que tem isso tudo, que tem vida passada, da onde é que é. E tu viste que semana
agora no início de meados de fevereiro, os cientistas comprovaram A mediunidade. que a mediunidade está comprovada cientificamente. Tem alteração genética. Tem. Eu postei na semana passada, sexta-feira, a reportagem que mostra esse assunto. Eu acho que até vale a pena a gente conversar aqui, porque é importante que a tua audiência, quem está nos assistindo, tome consciência do que está acontecendo. Nada é por acaso. Nada. E quem parou para assistir esse vídeo aqui é porque precisa ouvir. Precisa também quebrar alguns preconceitos e alguns julgamentos. Porque ou vai ser no amor ou vai ser na dor. Isso, né? Isso, e essa frase ela é muito, muito potente, independente da religião que você tenha. Exato. Porque eu não, na minha opinião, assim, ó, que coisa boa tu ser religioso, tu ter uma fé, tu ter uma crença. O que não pode, só que isso não pode te impedir de ter outros olhares e de entender outros olhares, de entender outras opiniões. E é isso que hoje afasta e prejudica e deixa as pessoas malucas. Porque a alma dela sabe, a consciência dela sabe, mas a mente faz o quê? Condiciona no dogma, no julgamento, no preconceito, naquilo que dá segurança porque é o que conhece. E tá cheio de gente preguiçosa. Preguiçosa, porque Beth. Dá trabalho, né? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Gente, olha só. É impressionante. É um caminho sem volta quando tu te abre. Porque eu sou questionadora na pra verdade, caramba. Isso tudo é um universo em expansão, né? Nós dificilmente neste milênio teremos todas as respostas, né? Para tudo. E voltando, assim, a gente estamos falando de uma coisa muito, assim, que muita gente... O que é física quântica? Mas o que é isso, né? E aqui no dia a dia, o quanto o desconhecimento desse universo nos impacta, né? E aí, retomando um pouquinho a questão do Enneagrama, porque eu acho que para muitas pessoas, digamos que ou são preguiçosas ou não têm um conhecimento, de repente tem que começar pela alfabetização, digamos, né? Porque também foi o meu caso, né? Eu levei muito tempo, a gente está aprendendo muito, né? E o Enneagrama, que tu estava falando há pouco, Tati, tem um significado a palavra, né? E como que tu, nesse conhecimento que tu foi adquirindo, em que momento que tu te deu conta dele, como que você aplica ele, e depois vai explicando, mas assim, e depois eu acho que o Enneagrama surgiu primeiro e depois você foi aplicando, criando o teu sistema, o teu projeto. Como é que... Isso aí. Então, o Enneagrama foi a ferramenta que eu escolhi, né, e que, na verdade, surgiu para mim como um presente, e daí eu escolhi me grudar nela. Depois que tu brigou muito com a guria do mapa astral. Briguei bastante. Nossa, eu tentei até esses dias pedir perdão para ela, mas ela me bloqueou. Ai, sério, Tati. Fui. Mas tu jogava pesado, então, muito. Né? Ai, como tá terrível. Terrível. Isso é meu lado sombra, gente, que eu não gosto de lembrar, porque eu descobri que eu sou luz. Mas toda luz tem a sua sombra, né? Então, uma não vive sem a outra. Ser um ser de luz não significa ausência de sombra. Como eu disse esses dias, amiga, eu tô aprendendo, eu não tô evoluída ainda, amiga, tô aprendendo, me deixa. Eu tô no processo, mas eu já tomei consciência, e isso já é um passo, assim, importantíssimo na caminhada e na nossa jornada. E eu super respeito ela, sabe? Porque naquela época, a minha imaturidade, hoje, assim, quando eu me recordo de poucas coisas, porque eu devo ter feito muito mais, né? Mas do pouco que eu me recordo... O cérebro bloqueia, né? Como tu falou agora, pouca mente. E provavelmente, assim, eu magoei ela, né, pela minha arrogância, pela minha imaturidade, por colocar ela em exposição, em reuniões com os diretores e tal, tipo, desvalorizando o trabalho dela e a experiência dela. Pensa algo que hoje em dia jamais nem se cogita, assim, né? Não, e aí foi um processo que levei anos para tomar consciência, porque até realmente eu compreender o quão pequeno nós somos diante da grandeza, né, dos mistérios da vida.
a vida humana aqui, sabe? E tudo que nos cerca. Mas o Eneagrama, para mim, ele fez eu entender a minha personalidade. Personalidade, então vamos lá. Eneagrama. Isso. Enea é 9, no latim, né? Sim. Enea, 9. Grams, pontos. Então, o Eneagrama, ele é uma ferramenta, ele é uma mandala, vamos dizer assim. Certo. Que explica 9 tipos de personalidades. 9 padrões de comportamento, 9 vícios emocionais ou paixões do ego. Todos sabem aqui, com certeza já ouviram falar nos 7 pecados capitais. Sim. No Eneagrama, são 9 pecados capitais. Os 7 que a gente conhece, que foi apresentado, né, pela religião católica, e tem mais 2 que foi escondido de nós, porque muito bem favoreceu, né, os líderes religiosos e as religiões, Sim. que é o medo e a vaidade, tá? Se a gente for olhar a nossa história, todas as invasões, todas as disputas por poder, tinha muita vaidade. E como é que eles dominavam? Através do medo. Como é que eles iam dizer que medo e vaidade era pecado perante Deus? O Eneagrama traz esses 9. Então, os 7 que a gente conhece, raiva, luxúria, preguiça, soberba, inveja, avareza, gula. Medo e avareza. Então, esses 9 vícios emocionais, ou essas 9 paixões, elas nos explicam por que a nossa personalidade, o nosso ego, faz com que a gente use sempre o mesmo comportamento, a mesma estratégia de sentir, de pensar e de agir. Então, Beth, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, certo? Certo. É o valor que eles passam para nós, né? Sim. Então, nesse número, existem pessoas, vamos supor, existem uns 2 bilhões que são um tipo 1, por exemplo. Aí tem lá uns 300 milhões que são tipo 3 e assim por diante. Então, existem várias pessoas com o mesmo eneatipo nosso. Certo. O nosso tipo. Mas ninguém é igual a ninguém. Tu concorda comigo? Concordo, Não com vai certeza. existir uma Beth igual com a digital dela, com o DNA Sim. dela. Não vai. Sim. Tu poderia ter nascido gêmea e não vai ser igual. Talvez tu vai ser um tipo e o teu irmão gêmeo outro tipo. Com certeza. Porque somos seres únicos e singulares. Então, o primeiro passo é tu entender esse mecanismo no teu processo de autoconhecimento. Mas não para usar ele como argumento. Ah, Beth, tu sabe, né? Tipo líder. O líder, quando vem fazer o treinamento comigo, aí ele descobre o seu tipo, né? Aí ele já sai do curso sabendo que o Joãozinho é do tipo tal, que a Mariazinha é do tipo tal, da equipe dele. Aí ele quer que a gente faça um treinamento para a equipe dele. Já cansei de fazer isso. Aí tu faz treinamento para a equipe. Aí depois de um tempo tu vai visitar a empresa, aí tu vê assim, na fala deles, ah, né, Tati, mas o fulano tem que me aceitar, né? Eu sou um tipo 4. Ah, não, tu sabe, eu sou exigente, né? É o tipo 1. Aí usam como bengala. Sim. E não como um processo É de mais ou crescimento. menos. Esse aqui é bem mais profundo, mas só para brincar assim. Mas, Tati, eu sou virginiana, tá? Então eu sou assim mesmo. Então, só porque eu sou virginiana, eu tenho que me contentar e me justificar e me enaltecer por aquelas características que, na verdade, é o ó. Exato. Mas como está escrito ali, né? Então, Exato. vamos seguir isso. Exatamente. E isso, Beth, foi me gerando um negócio, uma revolta. Eu pensei, que tipo de profissional que eu sou? Olha o que eu tô fazendo, sabe? Tu tá acabando mais que ajudando, tu tá estragando as pessoas, porque elas não estão conseguindo assimilar o que tu disse, né? E aí um dia foi assim, ó, o dia que eu falei: tu não me ama, tu não faz as coisas por mim, porque eu vivo fazendo por ti. Comecei a fazer a mesma coisa que eu ouvia, depois de estar PhD em Eneagrama. E aí foi aonde eu descobri as terapias integrativas e holística, que foi num processo realmente assim, em que não estava mais funcionando a psicanálise, não estava mais funcionando os tratamentos psicológicos que eu estava fazendo, porque eu era sempre a vítima.
Sempre a vítima. E vamos lá, no universo tudo é uma questão de atração. Se tu vibra algo, tu atrai a energia daquilo ali. E eu passei a conviver só com pessoas vítimas. E eu não estava conseguindo sair do lugar. Daí um dia eu fui fazer uma sessão de reiki com aromaterapia e, enfim, comecei a fazer o tratamento, comecei a entender que eu era energia, comecei a entender que eu precisava cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções, de um olhar diferente que a psicanálise não me mostrava. Porque a psicanálise tem uma abordagem e uma entrega de resultado através do método deles, né? Da estratégia. E tá tudo certo. Sim. Mas pra mim, aquilo ali já não fazia mais sentido e efeito. Eu precisava de algo diferente. Aí, nesse meio tempo, eu fiz uma formação em coaching. Obrigada. Porque eu não queria ser coach. Outro preconceito. Chacoalha uma árvore e cai um monte de coach. Tudo roubando dinheiro das pessoas. Olha a minha crença, Beth. Capaz que eu ia pagar 8 mil reais por uma formação de final de semana pra chegar iludindo as pessoas, porque pra mim eles eram todos uns ilusores, eles iludiam as pessoas, né? De novo, a língua é o chicote, né? Tati vai ter que fazer, porque o Sebrae tá exigindo. Pra ser consultora, pra se manter consultora, teria que fazer a formação, porque era importante. E agradeço a essa exigência do Sebrae. E daí eu fiz a formação de coach. Comecei a atender, porque eu vi o resultado, a ferramenta é maravilhosa, o processo não tem nada a ver com aquilo que tu pensava que fosse. Nossa, é incrível a validade das ferramentas, os resultados. Só que aí, as pessoas vinham para contar sobre as suas dores. E eu não sou terapeuta, o coach não é terapeuta. Não. Então, eu fui buscar na aromaterapia um complemento. Eu me tornei coach e aromaterapeuta. Atendendo corporativo, dando aula na faculdade, fazendo todo o movimento que eu fazia. Mas, num para um, atendendo como coach e aromaterapeuta. Então, eu fazia perfume terapêutico para os meus coaches. E a coisa pegou. Tava eu sempre com óleo essencial na bolsa, besuntando as pessoas. Você tá com dor de cabeça? Usa esse aqui. Tá dormindo mal? Ó, lavanda, óleo essencial de lavanda, é o Rescue. Começa por ele. E eu comecei a fazer isso. E as pessoas começaram a querer mais. Quando eu vi, Beth, eu tava atendendo em consultório. Já tava fazendo curso de reiki. Eu já tava comprando livros de espiritualidade. Já estava abraçando árvore. Beth, quando eu percebi, eu já tava usando saia e dançando em volta da fogueira. Vocês lembram que eu falei atrás, né? Que toda mulher que usava saia, principalmente branca, era macumbeira. Tava eu no meio das rodas, tipo cigana, sabe? Amando a minha transformação. E aí, Beth, eu comecei a levar isso para os meus clientes também. E hoje eu estou validando o meu método chamado Eneagrama Clínico, o MEC. Porque já existe um profissional que tem o Enea Coaching. Eu comecei como Enea Coaching. Eu usava as ferramentas de coaching e o Eneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento. E já usava o perfume terapêutico, que já fazia um monte de coisinhas assim. Inclusive, eu aplicava um reiki no meu cliente, sabe? Então, agora eu reuni todo este meu conhecimento, os resultados que eu fui tendo, né, de forma solta, e agora eu estou validando o MEC, que é o método do Eneagrama Clínico. Então, é uma jornada também. Ela não... Eu sempre falo para o meu cliente, né, ela não tem fim, mas o meu foco é trabalhar lideranças, empresários, empreendedores, profissionais que estão à frente, às vezes não precisa nem ser líder, mas que eles estão à frente de um projeto em que eles precisam ter entregas, sabe, profundas, pesadas, dependem dos outros. E para ti poder extrair o melhor do outro, tu precisa saber o que tu tem de melhor. Porque tudo aquilo que incomoda na gente em relação ao outro tá em nós. Não ressona nada que é desconhecido do ser humano. Se eu me incomodo com pessoas barulhentas, eu preciso olhar para isso. Se eu me incomodo com pessoas bajuladoras, eu preciso olhar para isso. Provavelmente lá na infância, em algum momento, ou sofreu com alguém que bajula, ou, sabe, viveu experiência, porque aquilo ali, ele nega, ele se incomoda.
E vamos combinar, né, Beth? São 9 tipos de personalidade. Cada uma tem uma característica muito nata, que é inconsciente. O tipo 2, por exemplo, ele é o ajudante, ele é o prestativo, ele gosta de agradar. Quem não é um tipo 2 acha que o 2 é bajulador, é subserviente. Como é que se diz? Os que ficam paparicando, sim, sabe? Puxa saco, essa palavra, puxa saco. Quando tu conhece uma ferramenta que consegue te dar um entendimento tão profundo da tua essência, e quando eu falo em essência, eu estou falando em ser divino que somos. Centelha divina. E a essência a gente só acessa quando a nossa consciência desperta. E quando a consciência desperta, a mente não tem mais controle. Ela não tem mais controle, mas não significa que ela deixa de agir. Porque ela é astuta. Sim. Ela vai encontrar sempre uma brecha. E aí tu precisa constantemente ficar em estado de alerta. A própria Bíblia fala numa passagem, eu nunca decoro, sabe, os versículos, mas tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala para os discípulos que eles precisam orar e vigiar. Isso mesmo. É a mesma coisa com a gente. E Tati, assim, ó, isso é muito fato que tu tá dizendo, até porque hoje, nesse momento, eu acabei de aprender algo sobre mim. Ou sobre você e como nós duas vamos interagir caso trabalhássemos juntas ou vivêssemos juntas. Mas daqui a meia hora acontece um novo episódio que a minha mente vai se ligar em alguma outra coisa e aquela coisinha, aquela harmonia que eu e tu acabamos de ter já vem. Então, por isso que tem que vigiar toda a vida. E por isso que tu falas que tem que ter constância, isso é eterno, né? De aprendizado, de autoconhecimento. E eu te pergunto assim, Tati, hoje nós estamos numa grande mudança muito rápida, geracional. Há uns anos atrás, o comportamento corporativo das lideranças demorava um tempão para mudar. Era assim, é o chefe que manda no subordinado, vai lá, faz as coisas mesmo eu me conhecendo. Hoje, mudando tanto com o mundo digital, com líderes, que nem tu és uma pessoa jovem ainda e tu começaste no mundo digital, né? Eu sou uma geração um pouquinho anterior à tua, mas hoje com tanto conhecimento e ao mesmo tempo havendo que no mundo corporativo as pessoas estão se distanciando fisicamente, podem até trabalhar juntas numa grande fábrica, mas como é máquina aqui, máquina no escritório e tudo mais, como que tu interage nisso tudo? Como um líder que precisa de uma equipe gigante, mas que está com os olhinhos sempre num celular, no computador, não interage mais, como que isso, como um gestor, um líder encontra esse equilíbrio? Se a gente conseguisse, né, enquadrar essa tua pergunta numa resposta, tipo um manual, um passo a passo, uma receita pronta, seria fantástico, né? Sim, eu peguei a pergunta justamente porque tu acabou de dizer, esse é um eterno processo. Exatamente, mas assim, te escutando, Beth, eu recentemente participei de um evento lá na FEComércio, que foi apresentado para nós as maiores tendências dentro da área do varejo, né, do comportamento, de como que os empresários varejistas precisam estar ligados a todo esse contexto que a gente está vivendo. Porque há um tempo atrás soltaram ruídos de que as lojas físicas iriam ser exterminadas por causa do digital. Assim como foi com o supermercado, os mercadinhos de bairro. Exato. Eu lembro, há uns 15 anos atrás. Vai acabar por causa dos que atacados. nada, estão bombando mais que nunca. Exatamente. Então, assim, isso no período da pandemia ali,
tirou o sono de muitos empresários, empreendedores que têm loja física, né? Serviço, atendimento físico. E dentro desse contexto, o jovem que estava com 15 anos em 2020, hoje está com 19, tu concorda comigo? Sim. 19 anos já está entrando no mercado de trabalho Sim. como jovem aprendiz ou como estagiário, Sim, enfim. sim. E ele vem dessa cultura em que tudo fechou, em que agora não pode mais ter o contato, e ele vem com esta memória. Mas ele vai trabalhar no mundo físico. O que eles querem? Trabalhar home office. Muitos jovens hoje não querem se desgastar dentro de um ônibus, dentro de um trem, caminhando, não querem, eles querem trabalhar home office. E eles têm a razão deles, porque eles viveram confinados 2 anos. Até um pouquinho mais, se a gente for analisar, porque aqueles 2 anos, né, por conta, algumas famílias muito conservadoras não deixavam nem sair depois. Sim. Por conta do medo, né? Medo. Então, hoje a gente está trabalhando com isso e está trabalhando com pessoas que tiveram perdas de pessoas muito especiais na vida delas por conta do cenário. Sim. Então, nós temos uma questão emocional e psicológica fortemente dentro dos conflitos geracionais. E se nós não olharmos desta forma, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, mais do que nunca, tá na pauta dos gestores de RH. Saúde emocional no mundo corporativo. Saúde emocional. Não estão mais falando em inteligência emocional. Há 10 anos atrás era inteligência emocional. Daniel Goleman vendeu não sei quantos milhares de livros, quantos coaches ganharam muito dinheiro ensinando a inteligência emocional. Inclusive, no meu método, eu trabalho os pilares da inteligência emocional. Mas ela não é a única que... Sem a saúde emocional mesmo. Exatamente. Então, assim, eu acredito, Beth, que a gente só vai conseguir evoluir mesmo, tá? Nas relações, nos conflitos geracionais, quando os conservadores, os que acham frescura depressão, os que acham frescura bipolaridade, os que acham frescura a pessoa ser tímida demais, não se dobrarem para entender que há sim uma dor emocional por trás daquilo ali e essa dor precisa ser olhada. E eu não tô dizendo que ela precisa ser olhada porque a pessoa é louca, precisa tomar remédios totalmente controlados. Há casos e casos. Sim. Mas daí a gente vai, Beth, para uma outra área da vida que vai ao encontro daquela matéria dos estudos científicos que eles estão fazendo. Nós estamos sofrendo alteração genética. Tô falando de DNA, tô falando de carga genética, tô falando de célula, tô falando de neurotransmissores, de biologia, de bioquímica. Olha o que tá vindo de criança com um aspecto autista. Sim. E essas crianças já são adolescentes, muitos deles já são adultos, tem criança que vai se tornar teu colega de trabalho. E a relação com ele não vai ser igual como é com uma pessoa que não sofre, que não tem aquela alteração genética. E uma coisa, tu estava falando que o teu foco bastante forte é na liderança. Este líder também pode ter algum traço do aspecto autista. Esse líder também tem problemas de comportamento, porque né, a tua formação inicial é no comportamento, que é o comportamento que também desencadeia várias situações de saúde emocional ou vice-versa. Porque um comportamento agressivo, ele é causado por algum fator de saúde emocional. Um comportamento apático, um comportamento de muito acusatório, né? Um comportamento de autoridade, um comportamento autoritário, né? Aí tu imagina, Beth, essas crianças, as crianças, tá? Que nasceram na pandemia, que receberam um monte de informação que tá lá no subconsciente. Tu já assistiu Divertidamente?
O primeiro, o segundo só umas partes, mas isso aqui é fora de série. Esse filme, eu recomendo aqui, tá? Pra você que Os tá me dois, né? assistindo, que é cético, que acha isso aqui tudo uma baboseira, vai assistir esse desenho. Vai assistir. Ele é um desenho, mas ele fala de ciência, porque ele fala do desenvolvimento da mente. Então, nós temos várias memórias armazenadas no nosso subconsciente. Porque são fatos que aconteceram. Talvez um bebê, uma criança de 2 anos, ela não tenha capacidade cognitiva para entender o que está acontecendo, mas ela viveu e aquilo ali, ela foi, a família estava com medo, estava naquela psicosfera ali e ela ficou absorvendo e ela está armazenando aquelas informações. Cresce, daqui a pouco vai ter gatilhos de pânico, de uma série de coisas e acha que as pessoas acham que é frescura, gente. Eu tenho vontade de dar. Sim, mas é porque é muito complexo, ainda mais assim, ó. Ainda hoje, né, Tati, as empresas, as corporações de uma maneira geral, sejam grandes empresas, médias ou pequenas, grande parte é administrada por homens que ainda vêm de uma geração, de uma época, e não é condenatório isso, de que o homem tem que ser duro, não pode chorar, não pode fazer nada além daquilo que lhe é exigido, porque ele é o que sai da caverna para caçar e tem que vir com a caça, enquanto as mulheres, as crianças ficavam esperando. Então, falando de genética, de memórias, isso ainda é fato. Então, para um líder, e claro, hoje há muitas mulheres líderes, né? Mas elas também estão passando, principalmente elas, estão passando por é horrível o processo delas, porque ao mesmo tempo que elas são mulheres, elas têm que liderar empresas ou homens que não estão preparados para esse tipo de liderança, mas voltando, tem homens, eu tenho muito assim, vamos fazer uma persona, um estereótipo, tá? Nem é arquétipo, é um estereótipo. Diz assim, ó, de um homem branco, 45, 50 anos, que ele é o líder hoje das empresas, de grande parte delas. Esse homem, ele foi doutrinado para não ter nenhuma emoção, ter que demitir, essa coisa de conversar, essa coisa de saúde emocional, mas baboseira, né? Então, mesmo que nós estejamos já em 2025, esse processo ele é muito lento. E que bom que hoje a ciência vem explicar, porque tem pessoas que elas São Tomé, como você falou antes, elas precisam de provas. E aplicar, acho que algum projeto, algum processo, como o teu de Enneagrama, de implantar esses sistemas dentro das empresas, isso não é de um dia para o outro que vem o resultado. E eles querem que seja, né? De um dia para o outro. Na área do comportamento e da psique humana, claro que a gente quer, né, ferramentas e estratégias que dê resultado mais rápido. Mas existe um fator que é a pessoa querer. Isso. Porque quando ela quer, Beth, é rápido. Isso eu tenho evidências em consultório. Eu tenho o detox emocional, que foi meu primeiro pacote, assim, de atendimento terapêutico, que tinha essa pegada também de identificar uma emoção que estava atrapalhando a vida da pessoa, e nós trabalhávamos aquela emoção nos 4 atendimentos. É nítido. A cliente ou o cliente que chegava ali com sede, ele entendendo que ele não quer mais aquilo ali, ele tinha um resultado já na 2ª sessão. Sim. E aqueles clientes que queriam que eu dissesse que eram uns coitadinhos, que realmente o patrão é um tenebroso, esses tinham uma dificuldade e pegavam, faziam o pacote porque tinham pago, mas não voltavam mais. Não queriam mexer naquilo ali, porque ainda queriam ficar naquele lugar. Então, querem. Então, o querer hoje. Então, vamos lá. Pegando esse estereótipo aí que tu marcou agora há pouco. Eu convido esse tipo de líder ou esse tipo de profissional, se tu se identificou, seja homem ou mulher, olhe para os resultados da sua empresa, do seu negócio, da sua equipe. Observa quantos estão afastados por problema de saúde. Observa quantos estão tomando remédio desenfreadamente.
Porque é remédio pra dor na perna, é remédio pra dor no ombro, é remédio pra não sei o que. Quantidade de pessoas usando óculos, porque elas não querem mais nem enxergar a realidade delas. E aí vão prejudicando a visão. Porque tá tão difícil de enxergar a realidade. Então, o meu trabalho, Beth, é ajudar essas pessoas a se salvarem, para elas poderem estar bem. Regra de avião. Não se coloca a máscara no outro primeiro, tem que colocar em si mesmo. Como é que um líder quer extrair o melhor dos seus liderados se nem ele consegue mais se enxergar? E ele tá em sofrimento, né, Tati? Tá bebendo. Aqui não, por isso que eu disse, não é acusatório, porque ninguém faz isso porque quer conscientemente, salvo algumas exceções. Eu lembro. Mas, assim, a maioria tá em sofrimento porque vê mudanças acontecendo muito rapidamente nos jovens, né? Tem empregos que eles nem conseguem mais preencher as vagas, porque o mercado de trabalho não quer mais aquilo ali. E como é que ele precisa cumprir metas? Ele precisa apresentar alguma coisa para o acionista ou para o seu diretor, o diretor também, para manter os empregos. Então, é um círculo vicioso, nem é virtuoso, é vicioso mesmo, em que esse líder ou essa líder está em sofrimento. E a mente vai fazer o quê? A mente não quer que a gente sinta dor. Ela vai querer buscar alguma forma de remediar aquela escape. Dor. Tá? Beth, sinceramente, na minha época de estudante, lá na década de 90, tá? Cerveja era vendida em garrafa. Uhum. Tá? Garrafa. E pra te comprar no boteco, tu tinha que levar uma garrafa junto, casco. Assim, uma retornável. Tu via aluno carregando garrafa de cerveja pra comprar cerveja no horário da escola? Não, né? Não. Hoje em dia é latinha. Em qualquer lugar tu compra latinha. O álcool tá sendo um grande analgésico e anestésico para dor de muitos jovens, de muitas pessoas, homens e mulheres. Não escolhe gênero, não tô falando de gênero. Eu tô falando de uma forma de se anestesiar. Daí a galera quer happy hour na segunda, porque segundou. Aí na terça, porque é dia do jogo. Aí jogam, tudo bem, fazem uma atividade física e jogam lá um beach tênis. Aí na quarta é futebol. Daí na quinta, é quinta, né? Tá chegando a sexta-feira. Sexta, sábado, domingo. O consumo de álcool tá extremamente retorno alto. De drogas que antes não eram, mas são utilizadas, voltou também. E é comprovado que o álcool destrói os nossos neurônios. Independente da quantidade que se toma. E aí essas pessoas, como é que elas ficam, né? Com o seu cognitivo, com a produção de neurotransmissores, ocitocina, dopamina, serotonina. Como é que fica? Aí o que fazem? Começam a descobrir que estão com deficiência. Vão lá e fazem o quê? Tomam remédio. Agora tudo, entende a cadeia? Tudo é déficit de atenção agora. Exatamente. A cadeia. E aí, nós ficamos condicionados nessa bola. E o meu trabalho é ajudar quem quer despertar sua consciência, assumir o seu papel, olhar para suas potencialidades, para aquilo que precisa melhorar e começar a fazer pequenas mudanças. Mudanças de hábito, mudanças de olhar. Tati, eu tenho que ser a chata da relação. Ai, gente, mas é que tá muito bom essa conversa aí. Tem vários capítulos, mas para encerrar, assim, me desculpa mesmo, né? Você é deselegante, mas para encerrar, eu queria ver se tu valida uma observação, algo que eu tenho observado. Tá. Que bom que está aumentando o número, a quantidade de profissionais que nem você, que hoje buscam terapias integrativas junto às terapias tradicionais, porque todas são muito válidas, a psicologia, a psicanálise, né? Tem muitos bebem dessa fonte primeiro, né? Mas eu observo também que há um aumento de pessoas, de profissionais de várias áreas que hoje estuda isso, que hoje estuda a espiritualidade, o aspecto espiritual nas suas técnicas. Que tem o mental, né? Que tu falaste dos 4 campos, né? O mental,
Emocional, tem o físico e o espiritual. Esse espiritual, ele, né, tava escondidinho. E agora eu sinto, assim, pelas redes sociais e por entrevistas, que não é um boom, não é isso. Mas que está havendo um movimento maior. Graças a Deus. Tu concorda, discorda? Tu está certa, tá? Vamos lá, eu gosto de cenário otimista. Sim. Eu não gosto de me conectar só com as tragédias, nem nada. Então, assim, está acontecendo, Beth. Inclusive, eu ontem estava olhando o meu Instagram, porque Carnaval é a semana que vem. Sim. Né? A gente está perto do Carnaval, né? E aqui na região já estava acontecendo há bastante tempo. Várias ações. Então, eu, Tati, nunca fui fã de Carnaval. Gosto de viajar, gosto de passear, gosto do feriado. Gosto quando a empresa fazia feriado. Sim. Essa parte Todos do Carnaval gostamos. eu amo. Mas eu sempre fui do contra. Se tá todo mundo indo pra folia, eu tô indo pra tranquilidade. Eu tô sempre, né? A galera tá indo pra lá, eu tô indo pra cá. Sempre gostei disso. E ontem eu estava assistindo um Reels, né, no Instagram, de um lugar que, em São Francisco de Paula, eles têm o Day Use, que é um dia pra ficar, alguma coisa, Aspen, eu não lembro agora o nome, eu sei que eu tô seguindo eles. E ele fez um vídeo dizendo, né, sobre o carnaval, os 4 dias, estando lá e toda a programação que ia ter. Trilha no meio da natureza, alimentação mais saudável num dia, o churrasco, né, de costelão, 12 horas e tal. Ia ter bailinho, mas em conexão com a natureza. Sabe, sem aquela coisa de... talvez mais para família, para casais, sabe, com outra vibração. Então, eu acredito que está acontecendo um despertar também nos empresários que antes tinham pubs, cervejarias, sabe, microcervejarias, ou até mesmo restaurante, que as pessoas iam lá, se entupiam para comer, ficava com colesterol altíssimo. Eu vejo que está havendo também uma modificação de ter nestes lugares espaço para que seja mostrado para o cliente que existem alternativas que podem ser integradas na vida dele no dia a dia. Não vai virar um budista, não vai virar uma beata, não vai virar um pastor, não vai. É mudar, é entender que nós somos energia pura e vibração. Então, eu acredito que além dos profissionais que estão nascendo, eu vejo muitos líderes, mulheres, lideranças femininas, buscando esse entendimento para o seu autodesenvolvimento. E eu vejo um movimento também comercial saudável, ou seja, comercial, é troca, é dinheiro, é negócio, entende? E se tu tem grana e se tu quer buscar isso, tu vai pagar o preço. Sim. Simples e assim. Tá tudo certo tá tudo a bem. pular o carnaval também, porque até uma vez estava conversando com um espírita, disse, e o carnaval, o que tu pensa disso? Disse, olha, Deus adora que os homens se divirtam, que a humanidade se divirta, pule, faça festa, porque precisa, ao longo do ano, é tudo tão pesado, que precisa desse escape. Não é um escape do 365 dias, mas que dançar, confraternizar, o ser humano precisa disso. Claro, dentro das medidas, né? Não estamos falando de excessos aqui, né? Mas que ter momentos de alegria, de integração, de bagunça, isso Com também certeza. é muito bom. Então, eu acho que aquilo, como tu fala, a tua empresa tem um nome que eu acho muito lindo, que é a busca da essência, né? E na nossa conversa aqui seria um caminho em busca de um equilíbrio. Vamos um dia pular bastante carnaval, fazer muita festa, e no outro dia a gente pode ir para uma montanha, fazer uma caminhada e tá tudo certo também, né? Esse equilíbrio, assim. Porque, Beth, tudo está relacionado sobre a gente, sobre nós. Não é sobre o outro. Então, líderes, se tu tá insatisfeito, né? Ou insatisfeita com a tua equipe, pode ter certeza que não é sobre a tua equipe, é sobre você. Você é o marinheiro, você é o que tá à frente. E você, se o líder não tá bem, ele ressona isso pra equipe dele. Ele atrai na contratação, ele se engana na contratação e acaba trazendo e nas atitudes ao longo do tempo também, justamente aquilo que ele precisa aprender e olhar.
Então, o processo é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Eu acredito que essa é a bandeira, sabe, do atual momento, para que a gente possa fazer essa transição. E eu acredito, se tu não acredita, ou se tu quer saber mais, pesquisa sobre transição planetária. Né? Os sinais estão aí, não tô falando do fim do tempo, do fim do mundo, Jesus vai voltar, não tô falando de a Terra, gente, tudo se transforma. Se a pessoa que vive agora em pleno século XXI não percebe que, Beth, eu quando criança não podia ter gato porque eu tinha cachorro, os gatos comiam os cachorros, quer dizer, os cachorros comiam os gatos. Hoje gato mama no cachorro, sabe? Sim. Gato comia pinto, lembra dos pintos? Sim. Eu vi um vídeo dos gatinhos, do gato amamentando, sabe? Brincando com os pintinhos. A natureza está nos mostrando a transformação na cadeia animal. Os vegetais estão nos mostrando. A aromaterapia trouxe um entendimento para todos nós do quão as plantas falam com a gente. Assim como elas se protegem, a proteção que elas buscam para elas sobreviverem no habitat, né, no ecossistema, muito é a informação que vem através das notas aromáticas, né, daquele óleo essencial, com as suas propriedades químicas e terapêuticas, mas as vibracionais. Os florais estão falando isso para nós. Então, onde é que tu tá dormindo? Onde é que tu tá dormindo que tu não prestou atenção nisso? Então, assim, fica um recadinho para as lideranças conversarem mais com os RHs, porque esses profissionais, eles estão sempre muito antenados, né? Muitas coisas a gente sabe que eles não conseguem fazer, porque né, a gente entende, né? Mas assim, Tati, muito obrigada. A gente já passou bastante do tempo, mas eu acho que quem está nos ouvindo deve passar muito rápido. Como esse programa ele é gravado, não tem como fazer interação com perguntas para a gente responder agora. Porém, como está no YouTube e a gente acessa seguido, se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, por favor, escrevam lá que a gente vai ficar muito feliz em ajudar a responder, né, Tati? Não temos todas as respostas, mas a gente também está buscando. E fica o contato ali ali no YouTube, nas nossas redes, vocês vão ter os contatos. E a gente quer muito que vocês nos acompanhem e enviem sugestões de pauta. Esse podcast ele foi criado para ouvir todas as pessoas, todas as ideias. Tem muitas coisas aqui que os entrevistados falam que eu posso não concordar e que bom, tá tudo certo. Como diria Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Então a gente tem que buscar, né, o conhecimento. E pessoas queridas, quem está nos acompanhando até agora, meu muito obrigada demais e até o nosso próximo encontro no podcast Beth Companhia. Até lá. E agradecendo novamente ao Estúdio SMK por ter abrigado tão gentilmente esse nosso bate-papo. Tati, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço quem nos assistiu até aqui e ouviu, né, um pouco das minhas histórias aí, experiência. Mas fica o convite para conhecer minhas redes sociais. E, Beth, sempre que tu sentir vontade, me convida novamente, tá? Com certeza. Porque a gente sempre tem assunto. Isso sim. Vamos fazer mais um capítulo dessa conversa. Muito bom. Então Obrigada. Tá, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.